Neste documentário, pretendemos discutir sobre a relação dos povos indígenas com a natureza, que além de física, mas também vai se destacar como uma prática espiritual e religiosa. É uma conexão que ultrapassa o visível. Os rios não são apenas cursos d'água que servem para levar abastecimento para as cidades. Eles são caminhos sagrados. As montanhas são grandes espíritos antigos que guardam as aldeias. As árvores são avós que sussurram memória e sussurram conselhos no ouvido dos mais novos. Em tempos de colapso ambiental, esse olhar é muito mais urgente do que nunca. Para os povos indígenas, a terra não é recurso, a terra é mãe. Ailton Krenak, um pensador indígena, nos lembra que nós não somos separados da natureza, nós somos natureza. É muito importante fazermos a análise dessa percepção, comparar essa percepção com a visão oriental, com a visão ocidental, com a visão colonizadora, que se intensifica com o antropocentrismo, onde a natureza é vista como um objeto de exploração, não como casa, não como mãe, como menciona Krenak. Com a crise ambiental, nós vivemos o desenvolvimento científico. Foram desenvolvidos muitos estudos sobre a prática da sustentabilidade, mas se a sustentabilidade não incluir o conhecimento ancestral dos indígenas, ela corre risco de ser apenas mais uma forma de manter o modelo de exploração com uma nova embalagem, com um novo nome. Nas culturas indígenas, os rios, árvores e até mesmo as estrelas têm significados espirituais. São considerados entidades e as relações são preservadas com uma visão de reciprocidade, trazendo para si uma ideia de preservação da natureza. Pois o que para eles é considerado sagrado, então deve ser preservado de alguma forma. É por isso que em algumas aldeias, o cortar de uma árvore, o tirar uma folha, exige uma cerimônia. O pescar um peixe exige uma cerimônia. Tudo em forma de gratidão, tudo pedindo permissão do sagrado. Tudo é ritual. Um estudo da Ana Vitória Bocos indica que a terra indígena entra na categoria de espaço ambiental mais bem preservado no Brasil e na América do Sul. Elas funcionam como verdadeiros escudos de biodiversidade, diante da devastação provocadas por monoculturas, pela mineração e pela expansão urbana. Os povos indígenas são detentores de conhecimentos sobre plantas e sobre animais. Esses conhecimentos vêm de muito tempo, sendo resultado de convivência dos povos originários com o seu território, com essas plantas, com estes animais. Esses conhecimentos não estão nos livros, mas estão nas histórias contadas à beira do fogo, estão nas caminhadas e estão nos corpos que dançam e que plantam. A ideia de sustentabilidade indígena é muito mais ampla do que a visão que temos. Desenvolvida ao longo do tempo, é sobre viver em harmonia com o ambiente. É sobre desfrutar do que a natureza tem a oferecer, com responsabilidade e com reciprocidade, não com uma mentalidade de exploração. Eles separam sementes, eles protegem as nascentes de água, eles cuidam das ervas, eles utilizam da agricultura tradicional e protegem a fauna e seus habitats naturais. Os conhecimentos e aprendizados são passados oralmente, trazendo uma visão de colaboração e harmonia. Tudo isso pode ser grandemente prejudicado com a invasão urbana nesses territórios, trazendo os danos irreparáveis e ameaçando a forma de viver e as práticas religiosas dessas comunidades. É preciso lembrar que os povos indígenas não são obstáculos ao progresso, jamais foram. Eles são guardiões de um futuro possível. Segundo o Instituto Socioambiental, o ISA, o desmatamento nas terras indígenas é cerca de 20 vezes menor do que em outras áreas da Amazônia. Isso por si só já vai nos dizer muita coisa sobre suas técnicas de sustentabilidade. Além de sua contribuição para a preservação ambiental, os povos indígenas carregam um legado composto de patrimônio cultural e material muito enraizado. As suas línguas, os cânticos, as rezas, práticas alimentares,
práticas religiosas, conhecimento, significado do artesanato, formas de habitar e dar sentido à terra e muitos outros conhecimentos que são carregados de cultura. Pautas muito importantes têm sido levantadas em relação à preservação de territórios indígenas, e automaticamente a preservação desse patrimônio são diretamente ligadas à preservação do meio ambiente. Luta que diz respeito ao conhecimento dessas terras e proteção contra o garimpo ilegal e contra o desmatamento. Preservar a floresta também é preservar uma língua que canta o nome de cada rio. É proteger as mulheres que conhecem o ciclo das plantas. É garantir a continuidade de um saber que não se ensina, mas que se vive. Portanto, é de importância extrema que trazemos visibilidade e voz para as comunidades indígenas, não só na questão social, não só na questão cultural, mas também na questão ambiental. Como povos que possuem muito a oferecer na luta ambiental, suas práticas ancestrais e seu conhecimento profundo da natureza podem abrir caminhos para um futuro mais justo, sustentável e em harmonia. Como diz Krenak, talvez seja a hora de adiar o fim do mundo. E é isso que só será possível se reaprendermos a fazer parte da natureza e não nos colocarmos acima dela. Agradecemos por nos acompanhar nessa reflexão. Que esse documentário possa inspirar você a valorizar e proteger, mas aprender também com os povos originários e com as suas terras. E repensar a sua, a minha e a nossa relação com a natureza. Você já foi lá fora hoje? O mundo olha para essa Amazônia com um olhar de satélite por cima, só consegue enxergar o verde e a beleza dos rios. Mas a vida dessas pessoas aqui embaixo, que não consegue ser olhada, elas têm sido impactadas. E ninguém cuida das pessoas. As pessoas querem proteger as árvores, o rio, mas não cuidam das pessoas que protegem as árvores e os rios.